Graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, posso ser também terapeuta. Na oportunidade de hoje, nós vamos falar sobre, ou melhor dizendo, sobre prevenção ao suicídio. É um assunto de suma importância. Você que está estudando neste curso, Amor Inteligente, em respeito ao assunto codependência, você que tem um parente no uso compulsivo de alguma substância química, é importante você ter conhecimento em relação a este assunto. Para isso, quero ler aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 5, que me chama bastante atenção, que diz assim: Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. É de suma importância ao falarmos sobre este assunto, e para começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero convidar você a fazermos uma oração. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar diante da Tua presença, para louvar, exaltar e agradecer o Teu precioso e belíssimo nome. Diante da Tua presença, Pai, pedimos a Ti a Tua proteção. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos livra das astutas ciladas do inimigo. Nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Suicídio. Ao longo dos anos tem aumentado de uma forma destrutiva o número de pessoas que tiraram as suas próprias vidas. Pessoas que ao longo dos anos sofreram com depressão, outros traumas, em várias situações desagradáveis, que tiraram a própria vida. Senhor, esse assunto não é um assunto qualquer. É um assunto que aqui com esses alunos, vamos abordar, falar sobre essa questão. Eu me lembro que uns anos atrás eu tentei tirar a minha vida por algumas vezes. E isso não aconteceu, felizmente. Eu sou muito grato a Ti por ter me protegido, me guardado e não ter permitido isso acontecer na minha vida. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse mesmo privilégio de falar o que estou falando, porque já se foram. Quantas e quantas foram os jovens, adolescentes, até crianças que tiraram a própria vida. Adultos, idosos, famosos ou não famosos, ricos financeiramente com espécie desse mundo e pobres também. Até mesmo religiosos. São diversos os números que têm sido acrescentado diante dos corpos de pessoas que tiraram a própria vida. Não quero eu aqui, Pai, falar de mim, do meu ego, não. Quero falar aqui desse assunto, que é muito importante, porque também muitas pessoas no uso compulsivo de alguma substância química tiraram a própria vida. E isso são situações que necessitam ser abordadas, porque muitas pessoas não têm o conhecimento, acham ou agem de forma agressiva com as outras pessoas, sem se dar a importância de ver os resultados futuros, sem estar vivendo eles.
pensar no futuro, ver além do alcance. Obrigado por tudo, assim eu te peço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Quando estava orando, me veio à mente lembranças. Uma certa feita, estava eu na casa da minha mãe, cansado de tudo o que estava acontecendo, estava sendo bombardeado, uma pressão psicológica. É você olhar para a sua própria mente e ver aquele bombardeio de palavras insignificantes que fortalecem a cada vez mais. Dizendo, tu é um inútil, tu é imprestável, tu não serve para nada. Ninguém gosta de você, ninguém te valoriza, ninguém quer. E quantas foram as vezes que eu peguei a faca, coloquei direcionado ao meu coração e tentei apertar, até furar e atravessar e assim tirar minha própria vida. Não consegui, graças a Deus, penso eu assim. Mas foram inúmeras. E às vezes também teve uma vez que foi mais cruel, que eu tomei uma seriedade de remédios e eu sou, não sei nem como é que se diz a palavra, eu sou intolerante à lactose em relação a leite. Eu tomar e baldear. Eu não sei porquê. É um problema que... Isso foi até bom ao longo dos anos, porque num dia eu tomei vários remédios os quais eu estava tomando para depressão e ansiedade e outras questões no trabalho psiquiátrico em relação à dependência química, ao qual o psiquiatra passou para mim. E eu tomei todos os remédios de uma vez só. E o efeito não foi legal. E quando eu estava me indo, a minha mãe chegou, pegou um cofre, ela viu o frasco dos remédios, se desesperou, mas foi inteligente, muito inteligente, por isso que é importante ter amor inteligente. Ela correu na casa dela, minha casa próximo da dela, ela correu na casa dela, foi lá, preparou um leite e retornou e pediu para me beber. E eu bebi, pouco tempo depois eu baldeei tudo. Ela fez uma lavagem com leite, que eu vomitei tudo. E isso, Deus permitiu ela lembrar que eu não me dou bem com o leite. Na situação, todas as vezes que eu tomo leite puro, seja ele qual for a marca, eu tomar, tempo depois eu baldeio. E aí minha mãe fez isso e eu não faleci, né? Não consegui concluir o suicídio. Então, quando eu estava orando, me veio a lembranças de cenas que vi e até mesmo de pessoas que conheci. Uns anos atrás, logo assim que eu não consegui ter a posse de um aparelho celular com câmera, não desses modernos, como esse que está filmando, mas um outro mais antigo, tinha de teclado e tudo, mas dava a possibilidade de ter a visão, né, em vídeo. E chegou até a minha pessoa um vídeo de um rapaz que pegou uma arma, não sei que tipo de arma era, eu sei que era uma grande, colocou a arma de frente do seu rosto e disparou. E no que ele disparou, estourou tudo. Ele filmou tudo que estava fazendo, o suicídio que ele cometeu. E isso marcou. Eu não conhecia o rapaz. Até mesmo, ele nem brasileiro não era. E fiquei imaginando, e a família dele? Seus familiares?
né? Eu não sei o que ele estava sofrendo, o que ele estava passando, nem o que ocorreu para ele ter aquela iniciativa, né, de fazer isso. Eu estava na escola, certo dia, e um amigo meu de infância, nós estávamos conversando, e ele me relatou sobre a irmã dele, ao qual morava com ele, uma menina muito bacana. Eu não tive assim a oportunidade de conhecê-la, porque eu ia na casa dele, mas ela ficava mais para dentro da casa. Então eu vi ela poucas vezes, não tive contato direto. E nisso, um tempo depois, ela pegou a arma do pai dela e disparou sobre a sua própria cabeça, ceifando a sua vida, cometendo um suicídio. E olhando para essas questões, nós vamos olhando e vendo o quão valioso é a vida. E às vezes uma palavra mal colocada, ela pode proporcionar aquilo que não queremos ou nem mesmo estamos imaginando, mas pode ser aquilo que se encaixa para outra pessoa utilizar para ceifar a sua própria vida. Uma jovem, essa eu tive a oportunidade de conhecê-la, muito alegre, bacana, estava cursando a faculdade, na época, de matemática. Uma garota brilhante, inteligente, muito inteligente mesmo. E ela começou um relacionamento com um rapaz. Eu não sei o que ocorreu no relacionamento, eu sei que estava relacionado ao relacionamento dela, o namoro, que parece que ele traiu ela, uma coisa assim, não tenho uma certeza desse fato, né? Mas o que chegou até nós foi essa informação de que parece que ele tinha traído ela e ela soube. Mas outras pessoas falaram, né, que não foi isso, foi que ele simplesmente terminou o relacionamento com ela e ela não aceitou bem. Bom, eu não sei ao certo o que realmente aconteceu, só quem sabe é ela. E ela, ao passar por essa situação, ela tomou veneno, uma seriedade de uma certa quantidade de veneno e ceifou a sua própria vida. Sei que nós sofremos muito com isso, muito. E quando eu olho aqui na Bíblia, vejo Saul, o rei escolhido, né? Samuel foi lá, ungiu ele. Ele andava com Deus, falava com Deus. Tem episódios que nos mostra como era para ele ser, como ele estava sendo. E depois como ele começa a se rebelar, a se distanciar de Deus e dar espaço a entidades obscuras, entidades as quais estavam ali para ceifar a vida dele. Então, quando ele está na batalha, tendo seu filho já sido morto, Jonathan, um grande amigo de Davi, então, quando se aproximam, ele pede para o seu escudeiro matar ele. Mas o escudeiro teme pela sua própria vida em questão que ninguém pode tirar a vida de um rei. Nessa época, principalmente, ninguém poderia, na realidade, olhando para o ponto geral, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Mas, nesse ponto, o escudeiro estava se respaldando nessa questão. Tirar a vida do rei. Por mais corrupto que seja, ninguém toca no ungido. Ele foi ungido. Ele estava ali porque Deus permitiu, então ninguém tocava. Igualmente nos dias atuais, nem se compara, mas assim, só para a gente poder pegar a visão. Imagina só uma facção, não vou citar nomes, uma facção. A pessoa, ela quer entrar numa certa favela e a facção dá a ordem lá do alto escalão dizendo que para ninguém tocar nele. E aí ele passa por todos os lugares e ninguém toca. Entendeu? Ninguém faz nada. Por quê? Porque ele tem a proteção
de quem está acima, né? Então, olhando para esse ponto, nós estamos diante de uma questão de um homem que está sobre a proteção de uma força muito maior e superior a qualquer uma outra, do próprio Deus. Então, o escudeiro, inteligentemente, ele não tirou a vida do rei. Mas o rei, olhando para tudo que estava acontecendo, tudo desmoronando à sua volta, claro que ele poderia ter pensado da seguinte forma: peraí, Deus já me ajudou diversas vezes, por que ele não vai me ajudar agora? Deus ele está comigo, porque ele vai me abandonar então? O que eu posso fazer? Eu posso voltar novamente e pedir a ele para ele me ajudar. Portanto, Saul pegou a sua espada e lançou-se, né, sobre ela, tirando a sua própria vida. Vejamos que no versículo que li, ele relata que o escudeiro, vendo que o rei estava morto, ele também se lançou. Nesse ponto que eu pego aqui a partida é a influência que a pessoa recebeu de outra. O escudeiro poderia ter fugido. Ele poderia ter tentado se esconder. Ou até mesmo ter esperado que outras pessoas viessem tirar sua própria vida. Ou se render para poder tentar, pelo menos, ser escravo, né, do reino que estava entrando agora, os novos soldados, os comandantes, tudo geral. Mas ele se lançou sobre a espada, assim como seu rei. Assim como ele foi influenciado. E nós olhamos para o geral, quantas e quantas pessoas nos dias de hoje, infelizmente, enquanto aqui falo, tem alguém sofrendo. Tem alguém que está desesperado, pensando fortemente em tirar a própria vida. Às vezes não é nem o dependente químico, às vezes é o familiar, porque já não suporta mais ver aquela pessoa que ela tanto ama no uso compulsivo de substância química, sofrendo, sendo humilhado, maltratado. Diante de toda aquela situação, a pressão da família, dizendo: tu tem que abandonar, tu tem que desistir, não tem jeito. Eu não quero mais esse vagabundo ou essa vagabunda aqui em casa. Ei, tu merece algo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Tudo isso, aí vem toda essa pressão. Essa pressão, opressão, vem tudo junto, acarretando, bombardeando a mente da pessoa. E aí ela olha para um lado, olha para o outro, não consegue enxergar uma solução, uma saída, e aí ela vê que a única saída que ela tem é tirar a própria vida. Então nós temos que ter cuidado. O pastor Marco Feliciano, certa feita, estava pregando, ele relatou algo interessante. Interessante no ponto que nós devemos prestar a atenção, não interessante no que aconteceu e nem com quem aconteceu, mas sim no que nós devemos prestar atenção. Hoje, os jornais não mostram, porque os jornais estão mais focados em outro tipo de assunto do que focar nos assuntos que envolvem a religião, a crença em entidades superiores. Mas, infelizmente, é grandioso o número de pessoas que acreditam em Deus, que muitas são até pastores, tirando a própria vida, ceifando a sua própria vida, cometendo suicídio. E aí quando você olha para essas pessoas, você fala assim: poxa, se ele, que é pastor, tirou a própria vida, o que impede um dependente químico de tirar a própria vida? Quando nós olhamos para isso, nós temos que dar a importância de entender o que realmente Jesus Cristo fez. Lembra que da mulher que foi pega no ato do adultério? A mulher foi pega no ato do adultério. Ela estava sob pressão, acusações,
sendo humilhada, maltratada. Então, quando levaram ela até a presença de Jesus Cristo, quando aqueles homens, cheios de orgulho, mas não um orgulho de felicidade, de algo bom, benéfico que tinha acontecido, mas sim de algo terrível que tinha acontecido, que eles agora estavam ali cientes, ou acreditando assim, que teriam ali uma justificativa para condenar tanto aquela mulher que já estava sofrendo, como o mestre. Porque eles não estavam suportando o crescimento da audiência em relação a Jesus Cristo. Então, quando eles se aproximam, dizem a Jesus que aquela mulher havia sido pega no ato do adultério e, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apredejada. Então, Jesus Cristo, ele faz algo extraordinário. Ele não olha para aquelas pessoas, ele olha para o todo. Ele olha para um ser humano que ali está sofrendo. Ele olha para várias pessoas que podem e têm a capacidade de mudar o pensamento e tomar iniciativa de decisões diferentes das quais eles estavam cientes de querendo fazer. Não sei se já aconteceu com você. De repente você está ali. Eu já vi muito isso acontecer. Vou falar algo mais relacionado. Certa feita, estava lá em casa, minha irmã tinha aprontado, e quando eu tinha aprontado no dia anterior, eu levei umas coças, e aí no dia seguinte minha irmã aprontou, e aí a minha mãe, lá em casa, começou a falar, porque quando ela chegar aqui, ela vai levar umas porradas, porque não sei o quê, papapá, e aquela fúria ali assim. E eu tava lá felizão. Eita, hoje tu vai se ferrar, menina. E aí, quando a minha irmã chega, minha mãe vai lá, conversa com ela. Tipo, e aí? E aí? Cadê? Fez maior ao ser, e aí eu tô felizão aqui. E não vai acontecer nada. Demora muito, minha mãe pergunta, tu vai querer comer alguma coisa? Eu fui lá, apanhei, eu fiz alguma coisa, apanhei e ela vai ser alimentada. Ah, para! Então, episódios como esse. Quando a minha mãe estava lá, no momento, colocando para fora, eu estava ouvindo, mas eu estava ouvindo pensando que aquilo lá seria a realidade. Portanto, ela estava colocando para fora aquilo que estava machucando e incomodando. Quando a minha irmã chegou, ela já estava mais calma, ela já estava relaxa, ou seja, ela já estava melhor. Então, quando a minha irmã falou o que realmente tinha acontecido, a minha mãe já estava relaxada. Então, ela conseguiu ouvir a minha irmã e não puni-la por algo que ela não fez. Então, quando aqueles homens chegaram até Jesus Cristo e falaram com ele faz um silêncio, dando ali um suspense para aqueles homens se desarmarem. Porque se Jesus Cristo rebatesse logo de imediato, se vocês não têm pecado, atirem logo a pedra. Ou, se vocês não têm pecado, atirem, seja o primeiro a tirar a pedra. Provavelmente poderia acontecer daqueles homens lançarem pedras sobre aquela mulher. Mas quando ele fez o silêncio, e aqueles homens, e aí? O que ele vai fazer? Consigo só. Peraí, vai falar, vai. Não, eu acho que ele vai levantar, vai pegar uma pedra, vai lançar na cabeça dela. Não, eu acho que ele vai dar um esculacho nela. E começa a falar sua própria mente. E nisso vai sendo desarmado aqueles pensamentos de vingança. Porque eles já começam a se questionar em relação a outras coisas. E quando Jesus Cristo diz, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos olham sua própria consciência, desde o ancião ao mais novo, e veem dos erros que tinham cometido e foram se retirando um a um. Ou seja, Jesus Cristo desarmou mentalmente aqueles homens de uma forma surpreendente para que eles não viessem
machucar mais ainda a mulher que estava sofrendo e nem a si próprio. Então, quando Jesus tem essa ação, ele não vê só os homens à sua volta, ele vê a mulher que está sofrendo. E eu olho para os dias de hoje, muitos pastores, quando pegam o microfone, hoje tá muito famoso os jargões, né? Principalmente os tons, aqueles gritos. Né? Eu não sei de onde eles tiram tanta força, nada de crítica em relação à pessoa deles. Estou falando em atitudes como essas, que machucam pessoas, entendeu? É claro que tem horas que precisamos de choque de realidade, tem horas que nós precisamos ouvir num tom diferente, né? Ou às vezes até num tom mais agressivo, mas nada disso justifica sermos condenados por pessoas que são falhas como nós. Então, quando nós paramos para avaliar e observar todos esses pontos, observar essas questões, nós temos que ter muito cuidado. Porque se nós fazermos uma colocação como essa, eu estava vendo certo dia um vídeo de alguns adolescentes, e um disse, eu vou pular dessa ponte. Aí os colegas falaram, não faz isso, cara. E um filmando lá, entendeu? E ele pega e insiste de novo, eu vou pular da ponte. E eles já estão indo em direção contrária da ponte. E aí um lá, entre eles, eu acho que estava cansado já de ouvir as repetições da mesma frase, então diz, vai, pula! E aí ele foi e pulou, cometendo suicídio. Então, ou seja, não estou dizendo que esse jovem que falou assim, vai, pula, foi o culpado. Porque até mesmo não tem nada a ver com investigação. Eu sou apenas uma pessoa, um pastor, um terapeuta que estou aqui num estudo, falando de questões em relação ao que nós temos que ter cuidado. Porque se nós fôssemos fazer uma colocação e dizer, esse jovem foi o culpado, mas não foi ele que empurrou o outro jovem. Mas ele falou algo que o outro queria ouvir. Porque até mesmo ele usou aquilo para pular. Agora imagina esse jovem que falou, pula! O que ele não sofreu depois? Quantas vezes ele não deve ter se sentido culpado? Quantas vezes ele não deve ter olhado para si mesmo, ou acordado no alto da madrugada, ou nem ter conseguido dormir pelo colega que pulou da ponte, que já vinha sofrendo há muito tempo. E aí, a palavra que ele disse, vai, pula, foi no momento que ele foi e pulou. Nós devemos ter cuidado, porque cada pessoa, cada ser humano é importante. É importante. Pode não ser para você nem para mim, mas para alguém, ou seja, para Deus é importante. Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus, todos nós somos importantes para Deus. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos permitiu existir. Então nós devemos ter cuidado. Assim como o Mestre Jesus Cristo nos proporcionou. Quando Judas Iscariote chega até Jesus, quando Judas Iscariote fala com Jesus, ele diz algo surpreendente. Jesus Cristo não o condena. Jesus Cristo não o acusa e nem aponta diante de seus amigos, nem diante das outras pessoas. Mas Jesus Cristo diz, amigo, por que vieste? Amigo, por que vieste? Jesus Cristo já sabia que Judas iria tirar a própria vida. Quem sabe naquela frase de Jesus dizendo, amigo, por que tu vieste? Jesus não estava dando a ele ali
Não era para você ter vindo. Agora que você veio, que você viu os soldados me pegando, me levando, você agora vai passar por um momento que você não vai suportar. A dor vai ser tamanha, o grito dentro da tua mente, a acusação que você mesmo vai dar a você, a si próprio, vai ser de um tamanho que você não tem a capacidade de imaginar. E você vai tirar a própria vida. Eu não queria isso. Eu não queria que você tirasse a própria vida. Eu não quero. Mas tem coisas que eu não posso mudar. Livre-arbítrio. Certa feita eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher, uma paciente, uma cliente que eu atendi. Ela é uma pessoa muito bacana, mas ela vinha sofrendo há muitos anos, há muito tempo. Eu trabalhei com ela, pontos positivos, focando numa mente positiva. Usei diversas ferramentas, como olhar para si próprio, como uma pessoa importante, uma pessoa maravilhosa, dando a ela, trabalhando gatilhos, para que ela pudesse enxergar assim como um ser humano incrível, um ser humano brilhante. Mas ela já estava chafurdada, encharcada de pensamentos negativos. E ela sempre dizia a mesma coisa: quando eu sair daqui eu vou tirar minha própria vida. E ela já havia tentado diversas vezes. Teve uma vez que ela cortou os pulsos de uma forma que realmente, se não fosse acudida naquele exato momento, ela seria morta pela perca de sangue. Várias e várias tentativas de suicídio. Então nós trabalhando com ela ali, chegou um dia que ela foi mandada para uma outra clínica. E nisso a família falou: vamos dar uma oportunidade para ela, vamos trazer ela de volta. Ela estava na clínica de reabilitação devido ao uso compulsivo de substância química e também prevenção ao suicídio. Então nós tínhamos muito cuidado com ela em relação a esses pontos. Mas quando ela estava na outra clínica, a família deu a oportunidade, né? Porque a família viu que estava na hora de dar uma oportunidade para ela viver no meio da sociedade. E aí, na primeira oportunidade que ela teve, ela se lançou da ponte, ceifando a sua própria vida. E eu fiz uma reavaliação de de todo o tratamento que fiz com ela, de todas as palavras. Não consegui lembrar de todas as palavras que falei, mas de todo o tratamento, do trabalho que nós fizemos, das anotações. E vi que, por mais que eu tentasse, por mais que eu quisesse, é como diz o livro da Zíbia Gasparetto: ninguém é de ninguém. Quando eu vejo essa frase, ninguém é de ninguém, eu percebo que o meu melhor que dei a ela não foi o suficiente para o que ela queria. Por mais excelente profissional que eu possa ser, ainda a decisão é a dela, não a minha. Mas durante um tempo eu me culpei. Eu ficava pensando: por que eu não fiz mais? Por que eu não ajudei mais? Por que eu não fiz mais isso? Por que eu não foquei mais nisso? Por que eu não lutei mais? Colocando sobre mim a culpa. E vendo todos os estudos que eu consegui ver em relação à questão do suicídio, e eu voltei um pouco ao passado dela, quando ela me contou. Não vou revelar o nome dela, questão principalmente por causa da família, em relação à família, e porque quando ela estava em vida, ela também nunca me deu autorização de revelar o nome dela, mas compartilhar algumas questões relacionadas à vida dela,
que ela sofreu, ela me compartilhou. Quando criança, ela sofria, não sofreu, sofria bastante abuso sexual. Ela, infelizmente, tiveram pessoas na vida dela que usaram o corpo dela como o corpo de uma prostituta. E quando ela cresceu, ela já adulta, eu conheci ela na fase adulta, ela se envolvia muito com outras pessoas. Não era à toa, ela tinha 3 namorados na época. E todos os 3 gostavam muito dela. Querendo ou não, ela era uma pessoa muito bacana. E todas as vezes que ela bebia, qualquer uma pessoa que chamasse ela para ter relações sexuais, ela tinha. Comportamentos que ela trouxe da infância, né? Só que diferente. Na infância, ela fazia porque ela era obrigada. Agora, na fase adulta, ela sentia como se ela tivesse obrigação de fazer aquilo. Era impulsivo. Ela não conseguia se controlar. Se ela bebesse uma dose, qualquer pessoa que chamasse ela para ter relações, ela ia. Não importasse o perigo, não importasse nada, ela ia. Então, quando nós olhamos para o suicídio, nós temos que ter cuidado. Porque quando você está tratando um dependente químico, você tem que ter cuidado para você mesmo não cometer o ato de suicidar-se, de tirar a própria vida. Ou de falar algo e aquela pessoa usar aquilo para tirar a própria vida. Prevenção ao suicídio. Então, você tem que lembrar daquilo que falei para você. Primeiro você se pergunta, eu me amo? Depois você pergunta, eu amo fulano? Se você ama, não significa que você vai sofrer por ele, mas você ama. Agora você tem que fazer outra pergunta. Será que eu estou disposto ou disposta a me decepcionar, passar por decepções, de lutar por essa pessoa? Porque eu vou sofrer. Será que eu estou disposto? Se você está, ótimo. Então vai lá, lute. Lembre-se disso. Cuidado com o suicídio. Cuidado. Porque o suicídio, ele é efetuado, não tem mais volta. A dor, ela aumenta para todos. Todos que estão à volta são impactados. Todos que estão à volta estão ali diante de uma situação que é preocupante. É muito preocupante. Você não pode, em hipótese nenhuma, agir simplesmente de uma forma desorganizada, de uma forma ao qual você, mas tem que ser do meu jeito. Teu jeito? Não. Às vezes você vai ter que se humilhar para não perder quem você ama. Você vai ter que passar por situações desagradáveis. Então você tem que se perguntar se você está disposto a passar por tudo isso, a enfrentar tudo isso, a lutar por isso. Porque se você não tiver, nem tente. Nem tente. Na Bíblia você vai ver que tem um momento que Jesus fala que um cego não guia outro cego. Porque se for assim, ambos vão cair no mesmo buraco. Ou seja, um doente não consegue curar o outro doente. Lute por quem você ama, mas lute dentro da sua capacidade. Mas é meu parente, eu amo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Faça aquilo que está dentro da sua capacidade. Olha para a humanidade, olha para todos os seres humanos na existência. Olha para todos, os que existem e os que não existem. Agora olha para Deus e faz a simples pergunta. Deus,
Por que o Senhor permite as pessoas morrerem? Por que o Senhor permite um estrupador estrupar uma criança? Um assassino tirar a vida de um pai de família ou de uma mãe de família? Por que o Senhor permite isso e aquilo? Por quê? O Senhor é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem o universo na palma das suas mãos. E aí? Aí ele vai te responder que ele trabalha dentro do limite dele. Qual é o limite dele? Livre-arbítrio. Como assim livre-arbítrio? Todos nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. Se eu escolher hoje tirar a vida de alguém e eu for lá e ter coragem para tirar a vida desse alguém, Deus não vai me impedir. Não porque Ele não é poderoso. Ele não vai permitir. Ele pode não permitir aquela pessoa não morrer. São coisas que acontecem, que não dá para a gente olhar e simplesmente falar, não podemos fazer isso, ou não vamos fazer isso. Mas são mudanças que ocorrem no dia a dia. E Deus, Ele permite isso acontecer porque é uma questão de nós. É nós. As nossas escolhas. O que nós queremos. Quando nós queremos. Por que queremos. Qual é a nossa luta? Qual é a nossa batalha? A nossa guerra? Quem são as pessoas importantes para nós? Vale a pena lutar? São lutas. São lutas. Então, muito cuidado com o suicídio. Tendo falado isso, agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço você por continuar até aqui. E até a próxima. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Obrigado por existir, essa pessoa maravilhosa. Tchau, tchau.